Seja bem-vindo a mais uma devocional e eu quero convidar você a participar conosco com o coração voltado completamente para Deus, porque hoje o tema que eu quero tratar é sobre uma decisão para a vida. Fica comigo que você vai ouvir hoje uma devocional que vai levar você a tomar uma decisão que vai mudar completamente a sua vida. Vem participar comigo dessa devocional, desse momento com Deus. Olá, meu amigo, nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Quero agradecer você que está participando, que tem compartilhado, que tem comentado. Tem sido um momento muito rico essa semana, essas devocionais que nós fizemos para vocês aqui. E eu quero, neste momento, trabalhar com você o tema uma decisão para a vida. Uma decisão muito importante que nós temos que tomar para a nossa vida. Para isso, eu quero conversar com você no Salmo 1. Abra sua Bíblia no Salmo 1. Nós vamos estar lendo esse texto e conversando um pouquinho sobre ele nessa noite, tá? Primeiro Salmo, Salmo 1. Vamos estar lendo neste momento e ouvindo o que a palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor assim nos diz. Deixa eu abrir aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos irmãos, estamos aqui diante de um salmo muito conhecido, um salmo que nos desafia a nossa vida, que desafia a olharmos profundamente aquilo que Deus tem para nós. Quando você lê o título desse salmo, você vai encontrar os justos e os ímpios, uma comparação que o escritor nos traz a respeito do que o ímpio faz, do que o justo faz. E, infelizmente, amados, hoje, nós temos muitas pessoas que se afirmam, se professam cristãos, mas as suas atitudes, a sua prática não condiz com as Sagradas Escrituras. Tenho visto ao longo do nosso ministério, aqui em Cruzeiro e em outras cidades, pessoas que dizem tanto amar tanto a Deus, mas não guardam os seus mandamentos. Agem pelo que pensam, agem pelo que devem fazer, o que pensam que estão fazendo, pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio conselho. E muitas vezes esses entendimentos, esses conselhos, são contrários à palavra de Deus. Mas a cegueira espiritual é tão grande nessas pessoas, amados, que elas insistem que estão certas, que insistem que estão corretas naquilo que fazem. Eu sempre me lembro de uma história, uma história que nos contam, né, para ilustrar bem isso, que é o seguinte: diz que um homem estava só passando num momento ali de uma grande enchente, né, e ele estava ali naquele lugar mais alto, e água chegando, e ele orando a Deus: Deus me ajuda, Deus socorre-me, Deus faz algo. E aí, quando de repente chegou um barco, né, e disse: olha, desce dessa montanha aí, nós vamos pegar você e pôr você num lugar seguro. Ele falou: não, eu não vou descer, porque Deus vai me ajudar, Deus vai estar comigo. E diz que a água sobe um pouquinho mais depois de um tempo, e chega um segundo barco, e a pessoa mais uma vez me oferece socorro, e ele diz: não, Deus vai me salvar. E assim, aquele barco vai embora, a água começa a subir, até que está quase chegando para alcançar essa pessoa, e chega um helicóptero e fala: olha, entra aqui no helicóptero, nós vamos te salvar. E ele fala: não, Deus há de me salvar. Esse helicóptero vai embora, e a história conta que a água então sobe até o limite, e essa pessoa então não é salva ali e acaba morrendo. E conta-nos a história que essa pessoa chega no céu e começa a questionar ao Senhor: Deus,
Por que o Senhor não me salvou? Por que o Senhor não fez nada? Por que o Senhor não esteve comigo? E aí Deus fala, como não tentei te salvar? Eu enviei 2 barcos e um helicóptero, e você não aceitou a minha ajuda. E é interessante porque, às vezes, nós achamos que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer. Não, Deus vai me salvar, mas tem que ser assim. Não, o correto é assim porque eu acho, porque eu creio que é assim, porque eu tenho o entendimento que é assim, porque eu confio em mim, eu confio no meu jeito, na minha intuição, e Deus há de me honrar. E a gente não percebe que nós estamos caminhando contrariamente àquilo que Deus espera da gente, né? Nós estamos caminhando não pelo conselho da palavra de Deus, da Escritura, mas pelo nosso próprio entendimento, que a palavra chama como conselho do ímpio. E quando eu leio o Salmo 1, eu estou diante de um salmo didático, que está me mostrando com comparativos, como se eu tivesse aqui 2 colunas, me mostrando como o ímpio vive, como o justo vive. Então, vamos rapidamente passar por esses comparativos, verso a verso, nesta noite. O verso 1 começa dizendo, bem-aventurado. Lembra que essa expressão bem-aventurado, como eu falei na quarta-feira, significa que você é muito mais que feliz. Você recebeu o favor de Deus sobre a sua história e sobre a sua vida. Quem que é esse bem-aventurado? Quem é esse que recebeu o favor de Deus sobre a sua história, sobre a vida? É o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui, nós encontramos a expressão negativas de ímpios, pecadores e escarnecedores. As 3 expressões aqui, amados, elas têm a função de mostrar uma prática, uma vida que é contrária à vida que Deus espera de nós. Algumas pessoas erroneamente vão entender que nós não podemos ter amizade com pessoas que não são da igreja. Mas eu quero dizer que não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que você não pode viver como um deles, mas não te impede de ter amizade. Aliás, às vezes essas pessoas que estão caminhando assim são pessoas que estão dentro da igreja e se professam cristãos. É um alerta que nós temos que ter. Aqui o escritor ele usa uma maneira de linguagem que demonstra processos, né? Escalas, né? Uma escala menor, mediana e uma escala que é a maior. Quando ele fala não anda, detém e se assenta, são 3 processos nesta caminhada. O andar é o primeiro processo, é o menor deles, quando você está andando e trilhando caminhos que não são os caminhos de Deus. Mas existe algo pior, que é você parar, se deter e olhar, começar a achar que aquilo talvez seja a verdade e não o que a Bíblia diz. E aí o último estágio, que é o estágio maior, é se assentar. É quando você se conforma. Quando você toma aquele valor que é antibíblico, que não está na Bíblia, mas você toma como a sua verdade. E você crê que de fato aquilo e ainda tem a errônea ideia de que Cristo vai te abençoar mesmo você fazendo algo que a Bíblia diz que você não deve fazer, que você não deve seguir. Isso eu estou falando para cristãos, para aqueles que reconhecem na Bíblia a regra de fé e prática, não para aqueles que acham que a sua fé é uma pregação motivacional, ou é um livro que você leu. Estou falando para quem conhece a Bíblia e crê que Jesus é o Salvador e a palavra é a voz de Deus. Então, ele fala que é bem-aventurado, que recebeu o favor de Deus na sua vida, esse que não caminha, que não se detém, que é parar, e não se assenta, que é se conformar com valores e princípios que não são bíblicos, não fazem parte da palavra de Deus, mas você vai caminhando num processo. Eu falei de escala aqui, né, menor, mediana e maior, mas talvez a melhor ilustração é uma escala de declínio na nossa vida, né? Uma escala que ao invés de nós crescermos, nós estamos regredindo e achando que nós agora temos o conhecimento. Que talvez essa pregação cristã que as pessoas falam pela Bíblia é retrógrada, é uma coisa que é velha, sem sentido, e que Deus é amor, e que Deus é gracioso. Aliás, essa pregação da graça de Deus que permite tudo não é bíblica. Essa pregação é antibíblica, é heresia, e as pessoas que seguem estão em condenação. Isso é uma coisa muito séria.
O texto fala que bem-aventurado é quem não vive esses princípios e valores. Talvez a gente comece a namorar, pleitear, e de repente a gente vai se acostumando e acha, não, talvez seja verdade, Deus não é assim. E aí a gente toma um valor que não é bíblico como se fosse bíblico. Ele fala assim, o bem-aventurado é o que não faz isso. Antes, o seu prazer está na onde? Na lei do Senhor, na palavra. E na sua palavra faz o quê? Medita de dia e de noite. Aqui é uma meditação constante. É uma meditação que busca aprender, que busca crescer com o que a Bíblia diz. Então, esse é o bem-aventurado. E aí o texto vai falar no verso 3, o resultado de você viver assim. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e é um bom fruto, e cuja folhagem não muda, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido, ou seja, você terá vida. A vida está em seguir os valores e princípios do reino de Deus. Mas o contrário, olha só o que fala, os ímpios, quem vive esses valores e princípios, não são assim. São como palha, frágeis, inconstantes, que o vento dispersa. Por isso, conclusão, os perversos não prevalecerão no juízo no dia final. No juízo final, você vai ver que os caminhos que você tem seguido vão te levar para a morte e não para a vida. Nem os pecadores na congregação dos justos, que é onde Deus vai reunir o seu povo. E aí essa mensagem da graça exacerbada, que você vive de qualquer jeito, mas é salvo pela graça, toma cuidado. Quem é salvo pela graça não vive de qualquer jeito, tenho dito isso. Você é salvo para as boas obras. Então aceitar o pecado, conivir com aquilo que não é bíblico e achar que Deus está te amando o tempo todo, nós estamos vivendo num grande equívoco. E aí o texto mostra bem isso no verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, Deus afirma veementemente que Ele está tomando conta da nossa vida, mas que os caminhos maus, Ele está também ponderando e trazendo juízo. Por isso que, quando nós olhamos para o Salmo 1, nós devemos tomar uma decisão para a vida. Ou nós realmente vamos professar a Cristo e viver o que Ele espera, ou não adianta você seguir a Cristo, mas namorar com aquilo que não é Bíblia. Dizer que você ama a Deus, mas se te oferecerem suborno e você achar que aquilo vai abençoar, você vai e cede. Seguir a Bíblia é seguir princípios e valores que Deus tem para todos nós. Nesse sentido, eu quero convidar você a ter maturidade para ser um servo de Deus, a tomar uma decisão na sua vida de seguir a Cristo acima de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê condição hoje de vivermos a sua vontade, de vivermos o seu querer. Eu quero nessa noite orar e agradecer a você que participa conosco dessa devocional. Que esse tempo seja um tempo abençoado na sua história e na sua vida. Vamos orar neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por este tempo de devocional. Pedimos ao Senhor que esteja conosco, falando aos nossos corações e perdoando os nossos pecados. Nós não queremos viver pelo que achamos, pelo que pensamos ou por ideias e filosofias que são contrárias à sua palavra. Que a gente medite na palavra de Deus de dia e noite, não para que a palavra fale aquilo que nós achamos, que nós queremos, mas que ela realmente nos leve a viver aquilo que o Senhor quer de nós. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que nós sejamos fiéis a Ti, no cumprir da Sua palavra, no cumprir do Seu querer. Que sejamos bem-aventurados por seguir os Seus princípios e valores e saber que nós teremos a verdadeira vida, que o mundo não conhece, e que essa vida que o mundo oferece é uma ilusão, é uma porta larga que conduz à perdição, que conduz ao inferno. Que nós possamos, Pai, compreender que o Senhor é um Deus de amor, mas também de justiça. Que nós não sejamos iludidos, lubriados, Pai, por essa mensagem de um amor que aceita tudo, que salva a todos, porque isso não é bíblico. Que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos e voltar nossos olhos, mente e coração ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude e o seu Espírito nos salve. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa última devocional, encerrando nossa semana.
É uma série que nós estamos gravando para vocês de Devocionais para a Vida. Nós vamos encerrar essa série na segunda-feira, do dia 27 de julho, onde teremos a nossa última devocional gravada, ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, não vá embora sem se inscrever. Curta esse vídeo, comente e compartilhe. Se você está assistindo pelo Facebook e não curtiu nossa página, não ativou ali as notificações para ser sempre avisado, faça isso. Isso não custa nada e nos ajuda a propagar a mensagem séria da Palavra de Deus a mais pessoas. Que o Senhor te abençoe. Um ótimo final de semana. Participe do nosso EBD online, nosso culto às 18h30. Participe do Momento Kids. E que em nome de Jesus, Deus possa abençoar grandemente a sua família e a sua vida, debaixo da sua proteção, debaixo da bênção do nosso Deus. Que Deus abençoe e até segunda-feira, a nossa próxima devocional com Deus.